Amém. Vamos lá, faz barulho para Jesus. Te amo, meu amor. Mais forte, vamos lá para Jesus, toda honra e glória. Aleluia, aleluia. Quem está aqui o dia todo? Levanta a mão. Uau, muita gente. Quem está cansado agora? Levanta a mão. Levanta a mão, quem está cansado? Vamos lá. Ok. Quem está cansado, mas quer mais? Está com fome também. Amém, glória a Deus. Todas as vezes que eu estou cansado e eu estou servindo a Deus, eu estou recebendo coisas de Deus, o meu corpo físico está cansado. Calma, fica de pé. Ainda não senta. Eu sei que vocês estão cansados, mas calma. Quando o meu corpo físico está cansado e eu estou fazendo algo para Deus, servindo a Deus, eu lembro da minha época em que eu não era cristão e a minha época que eu estava pelas noitadas do mundo e as épocas que eu fazia cada loucura. Eu não sei quantos aqui vieram de berço evangélico e quantos se converteram no meio do caminho. Mas todas as vezes que eu estou querendo miguelar as coisas para Deus, eu me lembro que no mundo eu era intenso e eu não miguelava as coisas. Tem muita gente que depois se converte e se torna migué. Mas não tem ninguém aqui assim, né? Amém. Aqui só tem homens e mulheres cheios do Espírito Santo, dispostos a entregar tudo. Amém. Deixa eu orar por você, orar por essa palavra. Então ainda de pé, bota as tuas mãos assim. Pai, muito, muito, muito obrigado, Deus, por esses dias incríveis. Nós honramos a Tua presença. E nós te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor está fazendo. Obrigado pela vida do Sean, do Mark, do Guga, do Davi que está chegando. Pai, eu oro por essa palavra agora. Eu te peço que essa palavra, o Senhor possa liberar algo novo sobre a Tua igreja. E que o Senhor possa nos instigar e nos incentivar a ir mais profundamente. Pai, o Senhor conhece cada coração. Eu sei que muitas pessoas estão aqui com expectativas de ouvir a Tua voz. Por isso, Espírito Santo, eu te peço, fala conosco de uma forma íntima. Espírito Santo, eu oro por aqueles que, de alguma forma, talvez ainda não ouviram a Tua voz nesses dias. Talvez tenha alguém aqui que já está ficando frustrado. E você veio aqui buscando algo e você ainda não encontrou, ainda não recebeu. Eu quero profetizar sobre a tua vida que até o final dessa conferência você vai ter um encontro marcante com a presença do Espírito Santo. E eu ouso dizer que ninguém vai sair daqui, ou ninguém vai terminar esses 3 dias sem ter um toque da presença do Espírito Santo. Pai, obrigado porque Tu és um Pai bom. E eu te peço, Deus, cala toda a voz da nossa alma, cala toda a voz do inimigo, e fala profundamente com os Teus filhos, em nome de Jesus. Diga amém. Dê mais uma salva de palmas para o Senhor, pode sentar. Glória a Deus, glória a Deus. Quantos adquiriram o nosso livro? Uau, muitos, glória a Deus. Foi uma honra receber uns irmãos lá atrás, sei que outros adquiriram lá na frente. Para mim foi um dia muito importante, muito marcante, mas teve um momento muito legal. Eu estava fazendo várias dedicatórias, eu já tinha feito algumas antes do momento lá, algumas pessoas, claro, minha esposa, meus pais. E aí quando o Noah chegou lá, ele falou, pai, cadê meu livro? E eu quero com dedicatória, viu? Eu falei, como é? Cadê meu livro? Cadê meu livro? Eu falei, calma, tá aqui, eu separei um para você. Né? E eu confesso que eu não tinha pensado, cara, meu filho está crescendo. E o meu filho ele vai fazer 9 anos mês que vem, meu primeiro filho. E eu vejo que com isso que eu estou ficando velho, meus cabelos estão caindo mais ainda, mas cada vez que o tempo passa e que a gente vai se tornando mais experiente, aumenta ainda mais a minha responsabilidade pela nova geração. E eu quero perguntar, quantos aqui tem alguém com menos de 20 anos aqui? Levanta a mão com menos de 20 anos. Amém. Quantos aqui tem até 25 anos? Levanta a mão, até 25. Ok, até 30, levanta a mão, até 30. Ok, até 35, levanta a mão. Quem tem mais de 40 aí, levanta a mão. Ok, muita gente também. Quem tem mais de 50? Ok, alguns. Quem tem mais de 60? Tem alguém mais de 60? Ok, alguns. Quem tem mais de 70? Vamos lá, mais de 70 vai ganhar prêmio, velho. Ok, não temos ninguém. Ia ganhar um livro meu, se tivesse alguém com mais de 70. Tem? Mais de 70? Então pronto. A senhora... NASA? Vamos dar uma salva de palmas para a NASA. Vê um livro para ela, por favor. Não sei se a NASA já tem, mas se não tiver, está presenteado. Deus abençoe sua vida. O Senhor é muito especial para mim e para essa igreja, viu? Queridos, o Senhor botou uma palavra no meu coração.
nessas últimas semanas eu orava e eu perguntava, Senhor, o que o Senhor quer falar através da minha vida nos céus abertos? E eu tive uma impressão no meu espírito muito, muito forte do Senhor, de que a minha palavra seria uma palavra de comissionamento. Diga comigo, comissionamento. E eu perguntava ao Senhor, mas o que exatamente em comissionamento o Senhor quer fazer nesses dias? E o Senhor me falava que aqui na Link nós estamos num momento muito profético, onde nós estamos encerrando um ciclo, nós estamos fechando o 6º ano da igreja em agosto desse ano, nós vamos começar o 7º ano. E eu acredito muito que o Senhor se move em ciclos, amém? De tempos em tempos o Senhor ele muda estações, ele muda épocas. E eu creio que nós estamos finalizando uma estação, nós estamos saindo de um tempo, esse semestre foi um semestre muito difícil para mim, de muitas lutas espirituais, muitas batalhas, muita desonra, de conversas difíceis, perdas, choro, pranto, mas ao mesmo tempo que essas coisas iam acontecendo, o Senhor ele ia me animando e ia falando, filho, isso é uma provação e quando você passar essas provações desse semestre, existe uma nova onda que vai vir sobre Link Church. E o Senhor ele falava isso no meu espírito, de que hoje o Senhor ele queria tocar algumas pessoas de uma forma sobrenatural e marcar suas vidas. Sabe, quando eu encontrei com o Sean começou a orar por nós, ele começou a liberar essas palavras de uma forma muito específica, concordando com tudo aquilo que o Senhor vinha falando. Então hoje eu queria compartilhar um pouco, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, verso 13. Na verdade, esse é um dos textos que nós vamos passar, então fica com a tua Bíblia. Eu queria falar algumas histórias, alguns textos de Pedro. E o título dessa mensagem, se eu posso dar um título para ela, é Pescadores de Homens. Amém? Pescadores de homens. Todas as vezes que eu entrava no gabinete pastoral do meu pai, nos anos que eu servi o ministério dele, toda vez que eu entrava lá eu via um quadro pintado pelo meu avô. Esse quadro, ele era uma praia, um barquinho, não tinha mais nada nem ninguém, tinha lá o versículo, exatamente o versículo que o Senhor Jesus diz que nós vamos ler daqui a pouco. Vinde após mim, dizendo para Pedro, eu vou fazer de você, Pedro e André, pescadores de homens. E eu cresci vendo esse anseio no coração do meu pai, um pescador de almas, um pescador de homens. E de alguma forma eu recebi esse encargo no meu coração. E sabe, eu creio que hoje, à noite e amanhã o Senhor ele quer marcar a vida de alguns. Eu lembro bem o dia que eu tive esse shift. Eu vivia para mim mesmo, eu vivia para ganhar dinheiro, eu vivia para ter as coisas, mas teve um dia que eu tive esse shift, essa mudança onde eu passei a valorizar aquilo que Deus valoriza. E eu comecei a olhar para as pessoas. Eu era um cara muito individualista, só pensava em mim, só pensava no meu lucro, naquilo que eu ia ter para mim. E o dia que aquilo parece que mudou, e eu passei a ver as pessoas, eu passei a olhar com compaixão para elas. E talvez o Senhor quer marcar a vida de algumas pessoas hoje nesse sentido. Mas antes da gente entrar nessa história aqui do pescador, eu quero ler um pouquinho, uma outra história de Pedro. A gente vai ler algumas passagens sobre Pedro com Jesus, que talvez você se identifique nessa noite. Mateus 16, 13, vocês acharam? Diz assim, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra, diga comigo, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus,
E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O que eu amo nessa passagem é que Jesus, ele chama seus discípulos e ele pergunta: o que a galera está falando de mim? O que as pessoas aí fora aqui do nosso grupo, estão falando sobre mim? E aí eles começam a dizer: olha, uns dizem João Batista, outros Elias, até mesmo Jeremias. E aí Jesus fala: tá bom, ok, que eles falam isso lá fora, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus está mais ou menos dizendo: não importa tanto o que estão falando lá fora, mas eu quero saber o que eu represento para vocês. E Pedro, esse cara icônico da palavra, né? Esse cara um tanto quanto impulsivo, sanguíneo na sua personalidade, talvez que faz as coisas sem pensar muito bem, né? Que fala logo, rapidamente o que pensa, mas também é corajoso, né? Ele vira para Jesus e diz uma declaração que certamente não veio dele. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus atesta: olha, isso que você falou realmente não veio de você, mas foi o Pai que te revelou, né? Ou seja, não foi carne nem sangue, não foi nada natural, mas foi do Espírito que você recebeu essa revelação. E ele continua dizendo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo que sobre essa revelação de que Cristo é o Filho de Deus, de que Ele é o Messias, Ele iria edificar a sua igreja e o inferno não teria poder contra a sua igreja, ou não prevaleceria. As portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. E depois Jesus vai além e diz: olha, eu te dou chaves. Diga comigo: chaves. Chaves são objetos que nos dão acesso a lugares, que abre e fecha portas, que tranca ou abre cofres, que te leva de um ambiente a outro ambiente, que te dá acesso ou tranca acesso. Chaves apontam para a autoridade. E Jesus fala: olha, eu vou te dar chaves, as chaves do reino dos céus, e tudo aquilo que você ligar, ou seja, tudo aquilo que você amarrar ou conectar na terra, também será ligado nos céus, e aquilo que você desligar, vice-versa, também será desligado. Essa é uma das histórias e uma das conversas mais incríveis de Jesus, e para mim ela é bastante central na palavra. E eu gosto muito porque Pedro, ele tem essa revelação, mas nem sempre foi assim. A gente sabe que Pedro, ele certamente teve um chamado poderoso de Jesus, e talvez tenha se tornado o principal, um dos principais líderes da igreja primitiva, mas nem sempre foi assim. O que eu gosto muito da história de Pedro é que nós vemos muitos altos e baixos na história de Pedro. Nós vemos momentos em que ele está tendo revelação do Espírito, e ele está falando: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas logo depois ele fala: Jesus, não vai para a cruz não. E Jesus vira para ele e fala: olha, passa para trás, Satanás. Aquele mesmo homem que teve uma revelação do Espírito, agora ele não está entendendo o propósito. E ele está sendo repreendido pelo Senhor, como se o próprio Satanás estivesse usando ele. Ele vai do 0 ao 100 em pouco tempo, sim ou não? E eu não sei quantos aqui na sua fé já sentiram assim. No dia você está aqui na céus abertos, você está: uau, eu estou a 100 por hora, uhul! Sabe, parece que na outra semana você está: Jesus, cadê você? Você sumiu, o que aconteceu? E você está dizendo: eu acho que eu nem vou mais para essa igreja. Você começa a ter pensamentos malignos, e você começa a pensar: eu acho que isso daí é viagem da minha cabeça. Já aconteceu isso com alguém aqui? Vamos lá, seja sincero. Pedro passou por essas coisas, sabe, e quando eu analiso a vida de Pedro, eu vou vendo que a revelação de Jesus é progressiva na vida de Pedro. Diga comigo: a revelação é progressiva. Tem gente que está muito agoniado em chegar logo no final.
A gente está muito agoniado em ver logo, Deus, o Senhor me prometeu, eu tive uma visão, eu tive um sonho, eu fui aqui na sala profética, e eu recebi uma palavra profética, agora semana que vem, hein? Já botei na agenda. Dia 1º de junho, vai ter que rolar, né? Diga comigo, não é assim. Se eu quero compartilhar hoje com você, que quando eu estudo um pouco a história de Pedro, eu vejo 3 chamados diferentes na vida de Pedro. Ou 3 momentos que marcam a vida de Pedro e que eu acho e eu acredito que a gente pode também aplicar às nossas vidas. E hoje eu queria falar com você dos 3 chamados que Jesus faz para Pedro, mas que Ele também faz para nós. E que talvez Ele está fazendo um desses chamados, ou alguns deles hoje, para algumas pessoas. Eu não sei qual é o teu nível de fé, eu não sei se você é um novo convertido, eu não sei se você, sabe, já está há mais tempo na igreja, já mergulhou, eu não sei se você já tem até mesmo revelação de um dos 5 ministérios, se você é um evangelista, um pastor, um mestre. Eu não sei se você tem esse entendimento ainda, eu não sei qual nível você está, eu não conheço a tua história. Mas o Senhor, Ele conhece a nossa história, Ele sabe exatamente o momento que você se encontra. E enquanto eu explanar, eu quero que você tente se encontrar em qual momento você está, ou em qual nível de fé você está. E o primeiro chamado que Jesus vai fazer para Pedro, e que Ele faz para mim e para você também, é que Jesus nos chama das trevas para a luz. Diga comigo, Jesus nos chama das trevas para a luz. Sabe, se você tiver com a sua Bíblia, abra em João capítulo 1, versículo 37. João capítulo 1, 37. Diz assim: os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiram, disse-lhe: o que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram os 2 e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele, aquele dia sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Diga comigo, achamos o Messias. E o levou a Jesus. Diga, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, e tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém? O verso 37 vai dizer: os 2 discípulos, ouvindo-o dizer, seguiram Jesus. Até esse momento da história, ou nesse momento da história, Pedro vivia uma vida normal. Pedro não conhecia Jesus. Ele não sabia quem era Jesus ainda. Ele era judeu e ele estava à espera do Messias. É claro, todo judeu estava à espera do Messias. E naquele mesmo tempo que Jesus veio, existiam vários outros caras que se diziam ser o Messias. Pedro tinha uma vida comum. A Bíblia vai dizer que ele era um pescador. A Bíblia vai dizer que ele era um cara que estava ali pescando peixes no seu ofício, na sua vida comum, na sua vida normal, até que André, seu irmão, tem um encontro com Jesus. E pelo encontro que André tem com Jesus, ele fala: cara, eu preciso contar para o meu irmão. Diga, eu preciso contar para o meu irmão. E André talvez seja um dos apóstolos. Sim, ele é um apóstolo menos conhecido, mas o que é interessante é que a gente vai ver que André tem um papel fundamental, porque ele vai ser a ponte de conexão entre Jesus e o futuro líder da igreja. André podia guardar para si quem era Jesus, sim ou não? André podia dizer: eu encontrei o Messias, Pedro está muito ocupado lá com as coisas da vida e pescar peixe, deixa ele lá, deixa que eu sigo Jesus, deixa Pedro para lá. Mas André, como um bom irmão e alguém que ama o seu irmão, ele decide ir a Pedro e dizer: achamos o Messias. Sabe, todos nós temos uma vida normal, comum, ordinária, até ouvirmos a boa notícia. A Bíblia diz que o Evangelho do Senhor
ele precisa ser pregado entre as nações. E a palavra evangelho, ela significa boas novas, ela significa boas notícias. Quando um rei vencia uma guerra, ele ia falar: olha, digam o evangelho no reino, vão e espalhem o evangelho, mensageiros levem o evangelho para todo mundo saber, nós vencemos a guerra. Jesus, ele é o centro do evangelho, ele é a boa notícia. E muitas vezes nós estamos fazendo tantas coisas como cristãos e nós simplesmente esquecemos de que o evangelho é simples. Diga comigo, o evangelho é simples. E ele é tudo sobre apresentar Jesus para alguém. É tudo sobre apresentar Jesus para as pessoas. André entendeu isso e ele não guardou para si mesmo, ele entendeu: Pedro está em trevas, Pedro precisa ouvir que o Messias veio. E ele vai até Pedro e diz: Pedro, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E então pegou ele pela mão e falou: eu vou te levar para o homem. E a Bíblia diz que ele o levou até Jesus. Diga comigo, levou até Jesus. Sabe, eu não sei quantos aqui chegaram até essa igreja porque foram conduzidos por alguém. Eu não sei quantos receberam um WhatsApp. Eu não sei quantos receberam uma oferta para estar aqui nessa conferência. Talvez alguém comprou o ingresso para você estar aqui. Mas eu quero te falar, se alguém fez isso é porque tem um André na tua vida. É porque tem um André que recusa-se ficar calado, porque ele encontrou o Messias e tudo que ele quer é compartilhar a boa notícia do evangelho. Ei, achamos o Messias. Ei, eu vivia assim, agora eu encontrei aquele que nós estávamos esperando. Eu encontrei aquele que pode te tirar das trevas e te levar para a luz e te dar vida novamente, te dar uma nova história, e te dar uma nova família e te dar propósito de vida. Eu encontrei tudo que eu procurava. Sabe, às vezes vão haver pessoas que vão apontar o caminho para você e vão te levar até Jesus. Tem pessoas que vão dizer: eu encontrei o Salvador, eu encontrei o Cristo, que significa o ungido de Deus, aquele que sarou as minhas feridas, aquele que transformou a minha vida e pode também transformar a sua. André, ele foi esse cara que não foi tão famoso, ou não tem tantos versos escritos sobre ele, mas ele fez uma coisa: ele conduziu Pedro a Cristo. Sabe, eu não sei quem foi que te conduziu a Cristo, e um dia desse, inclusive, às vezes acontecem coisas miraculosas. Eu estava aqui no culto de domingo um dia e um cara chegou comigo e a gente estava falando de sonhos ainda há pouco. E uma pessoa chegou até mim e falou: pastor, eu queria te contar o meu testemunho. Eu falei: sim, por favor. E ele disse: eu era um suicida, eu tentei suicídio 3 vezes. Só que um dia eu estava no meu quarto e eu estava pensando em me suicidar e eu tinha certeza que naquele dia eu ia conseguir. Eu abri o meu Instagram e eu comecei a zapear o Instagram, sabe? No Reels, e quando eu vi cair um vídeo seu. E quando eu olhei para você, eu lembrei de um sonho que eu tive. Eu não conhecia você, mas eu tinha sonhado com você. E quando eu vi você falando de Jesus, Deus, eu senti Deus falando comigo: cara, eu preciso ir para esse lugar. Tá aí a resposta. E sim, Deus, ele faz essas coisas. Mas esses aí, assim, não é o mais corriqueiro que eu vejo. E eu me alegro muito pelo sobrenatural de Deus. Nós amamos o sobrenatural de Deus, e sim, Ele se move. Mas que tal se Deus começar também a te usar no natural? E você ser intencional em falar: cara, antes eu era cego, agora eu vejo. Antes eu estava perdido e fui encontrado. Antes eu tinha sede, agora eu estou saciado, porque eu encontrei o Messias e eu preciso te conduzir até Ele. Eu preciso te levar até Ele. Me deixa ser André na tua vida. Vira para quem está do teu lado e diga: me permita ser André na tua vida. Amém. Aleluia, Deus. O que é interessante é que o verso 42 vai dizer assim: olha aqui, olha, espia para cá, ei, Psyu, olha para cá. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão. Cara, primeiro encontro, Jesus olha para ele e diz: olha, tu és Simão, o filho de João, mas a partir de agora tu serás chamado Cefas. Quando nós temos um encontro com Jesus de verdade, nós temos o nosso nome mudado, porque nome aponta para identidade. Nome aponta para identidade. Um dia desse meu pai me falou algo que entrou no meu coração como uma flecha. Meu pai virou para mim e disse: filho,
O teu nome não foi escolhido à toa. Quando eu e Márcia escolhemos o teu nome, eu sabia o significado do teu nome. E Vitor significa vitorioso. Quando eu botei o teu nome, eu estava profetizando na tua vida. Ele não era nem crente, ele nem sabe, ele não era nem crente nem nada disso, mas ele falou: eu botei o teu nome porque eu era um cara muito aguerrido, eu queria vencer, eu queria que meus filhos vencessem. Então eu botei o teu nome Vitor porque tu serias um vitorioso. E eu vejo você agora e você é um vitorioso. Meu pai falou isso para mim essa semana. Sabe, tô até agora ainda ruminando isso. Ouvir isso de um pai é muito gostoso. E talvez você não tenha o seu pai natural para ouvir, talvez o teu pai natural não esteja aqui para virar para você, porque o meu pai por muito tempo me amaldiçoou, mas agora a gente chegou nesse momento que ele me abençoa. Mas talvez você ainda está na fase que teu pai está te amaldiçoando, ou talvez você nem está perto do teu pai, mas eu quero te dizer que um encontro com Jesus muda a nossa identidade. Nós passamos de Simão e nós passamos a ser Cefas. Pedro, perceba, Simão era um cara inconstante. Simão era um cara que vivia uma montanha russa de emoções. Ele era um cara super impulsivo. Mas agora Jesus está profetizando e dizendo: você vai ser pedra. E pedra é algo rígido, pedra é algo firme, pedra é algo que não se quebra facilmente, pedra é algo que continua, que não desiste, que avança até o fim. Pode aplaudir o Senhor. Pedro é essa pedra que agora da inconstância se tornou constante. Eu quero abençoar algumas pessoas aqui. Eu sinto que tem pessoas aqui que não conseguem terminar aquilo que começam. Eu quero abençoar a tua vida com uma unção de constância nessa noite. Tem alguém aqui? Eu quero orar por você. Pai, eu abençoo a vida dos meus irmãos e eu declaro constância. Assim como Pedro teve da inconstância, se tornou constância, se tornou o apóstolo da igreja primitiva. E no final disse: eu não vou morrer como meu mestre, mas os historiadores dizem: eu vou morrer de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. Ele foi tão constante até o fim, porque ele teve seu nome mudado. E eu te abençoo em nome de Jesus. Você vai ter o seu nome mudado nessa noite, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Diga amém, 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 amém. Sabe, o que é muito interessante é que Jesus nos chama das trevas para a luz. Pedro é esse cara que quando ele tem um encontro, ele tem a sua vida transportada. Antes ele vivia uma vida comum, ele vivia uma vida longe de Jesus, ele nem sabia quem Jesus era. Mas agora a luz entra na sua vida. E por isso, lá na frente, ele vai escrever a primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Ele vai escrever a carta do apóstolo Pedro. Ele vai dizer: olha, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Pedro está dizendo a experiência que ele teve de sair das trevas para a luz. Agora ele está profetizando para nós: ei, se eu sair das trevas e vir para a luz, você também pode sair das trevas e vir para a luz. Sabe, Sean? Eu acho que estão traduzindo para ele, né? Sabe, Sean? Essa igreja, eu estou querendo falar inglês. Essa igreja está numa rua onde tinham as maiores boates dessa cidade, as quais eu frequentava. New York, aqui na frente, Casa Blanca lá na esquina, que mais que tinha? Zeppelin, mas lá tinha uma outra, Lemax. Essa era dos coroa, mas eu já ia. Era dos coroa na época pra mim, né? Hoje eu tô ficando coroa pra você, jovenzinho. Lemax, era a rua das boates. O dia que o Senhor nos deu esse prédio, Ele disse: eu tô dando esse prédio pra você, porque eu tô redimindo a tua história. Porque o lugar onde foi o teu lugar de vergonha, agora vai ser o teu lugar de honra. Porque o nosso Deus nos tira das trevas e nos leva para a luz. Vamos lá! Quem está comigo, vamos lá! Quem está saindo das trevas e indo para a luz, vamos lá! Aleluia! Esse é o nosso Deus, Ele redime a nossa história. Ele transforma a maldição em bênção. E eu tenho visto isso aqui nessa igreja de tempo em tempo, de história em história, de casamento em casamento, de família em família, o Senhor transformando maldições em bênçãos, tirando pessoas e arrancando pessoas das trevas para a luz. Mas o segundo chamado de Pedro, que eu queria compartilhar com você hoje, e que talvez faça sentido também para a tua vida, é que Jesus, Ele nos chama para servi-lo. Diga comigo: Jesus nos chama para servi-lo.
Então, inicialmente Jesus fala, cara, eu vou entrar na tua vida, eu vou te arrancar das trevas, eu vou fazer algo miraculoso, vou fazer algo sobrenatural, mas depois ele nos chama para servi-lo. E o segundo chamado de Pedro foi exatamente esse. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, verso 18. Mateus capítulo 4, verso 18. Diz assim, enquanto você abre, eu vou lendo. E Jesus, andando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes, vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Veja, no início a gente percebe que é como se André tivesse ido até ele e falado, Pedro, olha, eu encontrei o Messias, mas é como se ele tivesse tido um primeiro encontro, mas a vida dele foi seguindo. Foi como se ele estivesse ainda descobrindo Jesus, e foi como se a vida dele tivesse continuado meio que a mesma. E eu quero te dizer que, embora pareça que a tua vida ela é a mesma de antes, eu quero dizer, por mais que às vezes você olhe e fale, eu estou frequentando a igreja, eu estou conhecendo Jesus, e parece que não mudou tanta coisa. Mas eu quero te dizer, você precisa permanecer em Jesus. E Pedro, ele vai estar agora pescando, e Jesus vai dizer, vai passar por ele e por André, e vai dizer, olha, venham depois de mim, sigam-me e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Então Pedro, no primeiro momento, seguiu a Cristo, porque acreditava que Cristo era um profeta ou alguém especial da parte de Deus, mas agora Jesus está convidando Pedro a um novo nível de intimidade. Jesus está convidando Pedro agora a deixar as suas redes um pouco de lado. E quando eu falo deixar as redes de lado, eu não estou dizendo para você que você precisa abandonar o seu trabalho para seguir Jesus. Como eu falei no painel, são 5% de pessoas que realmente vivem do evangelho como pastores, assalariados e tudo mais. Mas o que eu estou querendo te dizer é que muitas vezes nós permitimos que essas redes abracem o nosso coração mais do que Jesus. Que às vezes eu vejo a igreja nessa de, o meu chamado é servir a esfera da sociedade. Tem gente que está tão focada na esfera da sociedade que esquece que Jesus enviou ele para lá. Pedro agora está sendo convidado a um novo nível. Jesus está declarando para ele, olha, venha depois de mim. Diga para quem está do teu lado, venha depois de mim. É isso que Jesus está dizendo para nós. Venham após mim. Isso significa, venha ser meu seguidor, venha ser meu discípulo. E agora é um convite não somente para eu ver milagres, não é um convite somente agora para eu desfrutar de bênçãos e milagres que o Senhor faz, mas agora Jesus está me chamando para um discipulado. Agora Jesus está me chamando para eu segui-lo, e quem segue alguém imita alguém. E Jesus está chamando a mim e a você para nós seguirmos a Ele, nós sermos seus imitadores, e nós começarmos agora num novo nível, onde nós caminhamos com Ele, mas nós servimos a Ele, porque enquanto eu sirvo, eu aprendo. Diga comigo, enquanto eu sirvo, eu aprendo. Se eu não sirvo, o meu nível de aprendizado ele é limitado. E é por isso que as igrejas evangélicas no Brasil, elas estão tão cheias de gente, mas às vezes pessoas que não passaram de um certo nível. Porque você precisa sair do nível de receber a bênção para o nível de se tornar uma bênção. Eu amo quando o Senhor chama Abraão e Ele vai dizer, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação. Agora, sê tu uma bênção. Diga para quem está do seu lado, você precisa ser a bênção. Deus está dizendo, olha, eu vou te multiplicar, eu vou multiplicar as tuas estrelas, eu vou multiplicar, ou melhor, eu vou multiplicar a tua descendência como as estrelas, eu vou multiplicar a tua descendência como a areia do mar, mas você precisa ser uma bênção. E como é que eu sou uma bênção? Servindo o Senhor Jesus. Diga comigo, servindo o Senhor Jesus. E quando eu estou falando de servir a Jesus, eu não estou só falando de trabalho braçal. Eu estou falando de entregar o meu coração a um discipulado. E o discipulado é o quê? Eu realmente abrir a minha mente, abrir o meu coração para aprender.
E infelizmente eu vejo tantas pessoas que estão buscando posições porque querem aplauso ou porque querem ser reconhecidos, mas esquecem de que o Senhor não nos chamou para posições. O Senhor, Ele nos chamou para servir. E não servir de uma forma braçal, como eu disse, mas servir no sentido de, cara, eu me disponho, eu me submeto ao aprendizado, ao discipulado. Ou seja, eu diminuo a minha crina. Sabe o que é crina? Do galo? Do cavalo, melhor dizendo. Não é aquele do galo, não era isso que eu queria falar. Crista, é isso? É? Pronto, então eu baixo a minha crista. Vamos lá, não sei nem de onde saiu isso. Sabe, porque o galo ele é meio peitudo, assim, meio pomposo. Acho que foi daí que eu tirei isso. É baixar a crista. Diga para quem está do seu lado, você precisa baixar a crista. Quem é que discipula você? A que ensino você se submete? Porque se você não se submete a ensino de ninguém, me desculpa, cara, você não está sendo preparado. Você vai chegar num nível, você vai estagnar nesse nível. Jesus está chamando a mim e a você a um novo nível de profundidade. E eu sempre digo isso, Link Church não é uma igreja de multidão, Link Church é uma igreja de discípulos do Senhor. Vamos lá. E eu pouco me importo se a gente talvez vai ficar só aqui nesse prédio, sei que não, porque o profeta liberou hoje de manhã a palavra. Mas, vamos lá. Eu sei que a visão de Deus para esse lugar não é pequena, mas eu prefiro ficar com 2 ou 3 aqui, discípulos de verdade, do que ter uma multidão meia boca. Do que ter uma multidão que só esquenta banco e fica, quando é que eu vou ser abençoado? Quando é que eu vou ser abençoado? Nada contra ser abençoado, eu sou abençoado, eu quero ser abençoado, meu nome é vitorioso, amém, isso é bom. Mas existe um novo nível, diga comigo, existe um novo nível. Tem gente que fica na papinha e fica ano após ano recebendo bênção, e acha que o evangelho é sobre isso. O evangelho não é sobre receber bênção, o evangelho é sobre ser uma bênção. Amém, quem está comigo? Vamos lá. Quantos discípulos nós temos aqui? Vamos lá. Aleluia. Deixar as redes de lado vai apontar para uma renúncia. E renunciar não é abrir mão de pecado. Tem gente que está abrindo mão de pecado falando, Jesus, vou te fazer um favor, eu vou deixar esse pecado. Sabe, o cara fica se jogando confete, porque agora não masturbou nos últimos meses, sei lá. Eu estou tantos meses sem masturbar, sei lá. Você jogando confete. Cara, esse é o mínimo que você pode fazer. Você entende? Renúncia, eu abri mão de algo lícito, porque o Senhor me pediu. Renúncia, eu abri mão de algo que para mim tem valor, mas eu estou abrindo mão porque Jesus me pediu. Isso é renúncia aí. E o Senhor, quando nos chama para um novo nível de serviço, vai demandar renúncia de mim e de você. E eu sei que a gente começou essa pregação e vocês estavam, yeah! E agora vocês já estão começando a ficar um pouco mais calmos. O nível está começando, calma, pastor, abaixando a crista, vai abaixando a crista. Diga comigo, toda renúncia precede a honra. Tem gente querendo honra, mas não quer renunciar. Para ter honra é necessário renúncia, querido. Sabe, eu vejo o Senhor levantando uma geração de homens e mulheres que de fato têm entendido o Evangelho. De homens e mulheres que de fato têm, assim como Jesus disse para Pedro, olha, você vai deixar as redes de pesca, porque eu vou te dar algo agora de maior valor, mas primeiro eu vou ter que abrir a mão da rede de pesca. Jesus fala, olha, venha depois de mim, ou seja, você vai parar de pescar peixe, porque eu tenho algo agora maior para te dar, que são homens. Mas para você ter homens, você vai ter que abrir mão dos peixes. Diga para quem está do seu lado, para você ter homens, você vai ter que abrir mão dos peixes. Vamos mudar essa frase, ficou meio estranho, né? Para você ter almas, vidas ou propósito, você vai ter que abrir mão dos peixes. Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? Esse é o segundo nível. O terceiro nível que eu queria compartilhar, do chamado de Jesus que ele fez a Pedro, e talvez ele também esteja fazendo a mim e a você, é que Jesus nos chama à liderança. Diga comigo, Jesus nos chama à liderança. E o terceiro chamado que Pedro recebeu foi para ser um apóstolo. E talvez alguns aqui estejam, pastor, vamos lá, chama logo na frente, eu quero ser apóstolo.
apóstolo tem um negócio aí que as pessoas ficam, uau. Apóstolo planta igreja, apóstolo é líder de líderes. Apóstolo tem reconhecimento e tal. Mas o que muitos não sabem é que o termo apóstolo, ele não era um termo do contexto judaico dessa época. O termo apóstolo, ele vem de um termo greco-romano. Roma foi o maior conquistador daquele tempo. Eles conquistaram a grande parte daquela área. E Roma foi responsável pela maior implantação de estradas daquele tempo. Então, a ideia do imperador romano, a ideia de César, quando conquistava um lugar, não era conquistar e subjugar o povo a peso de chicotada. Não era mais inteligente que isso. Eles conquistavam, mas agora eles queriam implantar uma cultura naquele lugar. Porque eles entenderam que as pessoas iriam se submeter mais facilmente se eles implantassem uma cultura do que se eles ficassem chicoteando, porque elas iam se levantar e se rebelar. Então, o termo apóstolo vem justamente dessa cultura greco-romana que significa enviado. Por quê? Porque quando César conquistava um lugar, ele escolhia um dos seus apóstolos, ou um dos seus generais, um dos seus confiados, e ele enviava para aquele lugar, para aqueles homens apóstolos implantassem uma cultura naquela região. Então, por que ele fazia isso? Porque quando ele fosse para aquela região, quando César fosse, as pessoas daquela região precisariam tratá-lo da forma que ele é tratado em Roma. Sabe, Jesus ele vai pegar uma palavra, que é a palavra apóstolo, assim como a palavra eclésia, que também não é do contexto judaico, ele vai usar agora para denominar os seus discípulos. Apóstolo, como eu já disse, significa enviado. Diga comigo, enviado. E talvez você pense, mas enviado para quê? Diga comigo, enviado para implantar uma cultura. Esse era o contexto da época. Quando eu quero dizer, nem todos vão ser apóstolos no ofício. Nem todos vão ser apóstolos aqui, mas todos precisam se mover no apostólico. Diga comigo, todos precisam se mover no apostólico. Isso significa o quê? Que a cada lugar que eu vou, eu sou um comissionado, enviado do Senhor para implantar a cultura do reino dos céus aonde eu estiver. Por isso Jesus vai dizer, olha, onde estiverem dois ou mais reunidos, ali haverá uma eclésia, ali eu estarei. Porque esse era o contexto de igreja daquele tempo. Ok, eu não vou entrar nessa, senão vou perder aqui. Jesus, ele nos chama para sermos apóstolos enviados para as escolas, para as faculdades, para os hospitais, para os órgãos públicos, para os esportes, para a televisão, para o rádio, para os tribunais jurídicos, para os negócios, para o entretenimento. Seja para onde for, o Senhor quer te enviar para levar uma cultura. Mas não se esqueça, primeiro eu preciso sair das trevas para a luz. Diga comigo, trevas para a luz. Depois eu preciso servir e ser discipulado. Diga comigo, servir e ser discipulado. Preciso ter essa cultura primeiro para poder levar uma cultura, sim ou não? E por último lugar, eu sou um enviado para um lugar para estabelecer a cultura do céu na terra. E aonde um apóstolo chegava no Novo Testamento, a cidade era impactada. Eu amo um texto de Atos dos Apóstolos que diz, olha, chegaram aqueles que transtornam. Chegaram aqueles transtornadores de ambientes. Aqueles caras que bagunçam as coisas, né? Os inimigos começaram a dizer, cara, esses caras são bagunceiros, onde eles chegam, o negócio fica louco, muda, as pessoas começam a querer andar atrás dela, as pessoas começam a ser curadas, demônios começam a sair, por quê? Porque aonde a cultura do reino chega, o rei chega com os seus enviados, amém? E aonde ele chega, milagres, prodígios, maravilhas acontecem. Sean, thank you so much for being here. I've been so stretched by you these days. Your faith and your courage. Desculpa, gente. Vamos lá. Eu não sei o que eu faço aqui. I'm going to say in Portuguese so everybody can understand, okay? Sean, obrigado por estar aqui. É uma honra gigante ter você aqui, Mark. Eu estou sendo muito esticado em fé nesses dias pela sua coragem, pela sua entrega.
Porque de alguma forma, quando nós começamos isso aqui, eu tinha o que você tem. Mas parece que nos últimos dias meio que esfriou no meu coração. Essa intrepidez, vamos pra rua, vamos pras esferas. Pô, eu pregava no CrossFit, cara, eu orei pelos meus professores lá, o aniversário eu orava pela galera. Eu parei de fazer isso porque eu parei. Você está me esticando, obrigado. Eu preciso andar com homens como você. Eu preciso aprender com homens como você. Porque eu quero ser um apóstolo não de título. Não que abre a maior igreja da cidade ou que abre uma rede de igreja, não. Se Deus quiser fazer isso, amém, estamos aqui para isso. Mas eu quero ser um apóstolo no sentido de enviado, cara. Se eu estou no cross, eu vou impactar o cross. Se eu estou na academia, eu vou impactar a academia. Se eu estou no hospital como uma enfermeira, ou como um médico, ou como recepcionista, ou como talvez alguém está limpando o hospital, eu vou impactar aquele lugar. Amém? Quantos estão comigo nessa noite? Amém? Dê mais uma vez uma salva de palmas. Mateus capítulo 10, verso 1. E chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus confia autoridade aos seus discípulos. Sabe, eu queria encerrar essa palavra te dizendo que mesmo Pedro tendo passado por esses 3 níveis com Jesus, saiu das trevas para a luz, teve uma conversão genuína, teve seu nome mudado. Depois foi chamado para deixar as redes, servir Jesus e caminhar com Ele, ser discipulado, aprender com Ele. Depois Jesus disse, olha, o texto que nós lemos, Pedro, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, eu vou te dar a chave, cara. Jesus confiou a chave para Pedro. Mesmo Pedro tendo recebido tudo isso, cara, quando Jesus morre, Pedro vai negá-lo 3 vezes. Mesmo tendo tanta revelação, mesmo tendo tanto fogo de Deus, mesmo tendo andado com o próprio Cristo, visto milagres, visto milhares sendo alimentados na multiplicação de pães e peixes, visto Lázaro ser ressuscitado, ele mesmo no meio dos 70 sendo enviados de 2 em 2 para expulsar demônios, pregar o evangelho, ele participou de tudo isso, ele viu tudo isso, mas agora ele está diante de um dilema, o seu Senhor está sendo crucificado e ele não queria isso. Ele não queria, porque tudo que ele queria era um Messias judaico, num cavalo branco, uma espada na mão, que fosse libertar eles de Roma. Mas agora, toda aquela expectativa que ele colocou no seu Senhor parece que foi por água abaixo. E agora Pedro vai hesitar. E Pedro vai negar o Senhor Jesus por 3 vezes. Sabe, eu não sei quantos aqui talvez já tenham um chamado da parte de Deus, tenha clareza do que o Senhor tem, já viveu milagres como Pedro e viu tantas coisas, mas talvez você perdeu o seu propósito nos últimos tempos. Talvez algo aconteceu e você botou sua expectativa em algo que você criou e não aconteceu, e você talvez atribuiu para Jesus, e talvez você não está entendendo o big picture, ou o plano completo. Talvez você não está entendendo o plano do Senhor e você está só olhando para o hoje, para o agora. Você está dizendo, cara, morreu, cara, se foi, tudo aquilo que eu esperava, tudo aquilo que eu achava foi por água abaixo, eu estou frustrado, eu sou cristão, eu amo Jesus, mas eu estou frustrado. Vamos lá, talvez tenha alguém aqui assim. Mas o que me chama muito a atenção é que depois que Jesus morre, Pedro esquece o seu chamado e volta a ser pescador. Sabe, quantos de nós muitas vezes esquecemos do propósito? Porque tiramos os olhos de Jesus. Porque agora parece que Jesus embaçou. Ele não está mais aqui. Ele morreu e agora, cara, eu olho e eu não consigo ver, eu não consigo encontrar nem propósito, nem a mim mesmo. Talvez você está aqui hoje, você está assim, você não consegue entender o processo. Você olha e fala, cadê Jesus no processo? Cadê Jesus na minha vida? Ele era tão real mês passado, ele era tão real há anos atrás, mas agora cadê ele? Pedro, lá em João capítulo 21, verso 3, vai dizer assim: Pedro disse aos outros, eu vou pescar.
Diga comigo, eu vou pescar. E aí os outros responderam, nós também vamos pescar com você. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. Diga comigo, nada pescaram. Sabe, quando a gente sai do propósito, a gente começa a fazer um esforço sobre-humano para ver se as coisas funcionam, para ver se as coisas dão certo. E parece que a gente passa a noite toda, mesmo tendo muita experiência de pescador que Pedro tinha, ele vai passar a noite toda lançando a rede e ele não pesca absolutamente nada. Ele não consegue pescar nada. Por quê? Porque ele esqueceu do seu propósito. Porque ele esqueceu quem ele era. Porque ele esqueceu que Jesus tinha dito, Pedro, vem comigo, que eu vou te fazer pescador. Não mais de peixe, mas de homem. Mas Pedro agora está frustrado, ele volta a pescar peixe. Ele volta a pescar peixe. Sabe, o verso 4 do capítulo 21 de João vai dizer, de manhã, quando começava a clarear, diga comigo, quando começava a clarear. Ou seja, quando o dia começou a vir. Ou seja, Pedro e os discípulos estavam nas trevas. Eles estavam à noite, num tempo em que eles não viam muito bem, num tempo em que está tudo escuro. Vamos lá, não tinha celpa, não tinha rede elétrica. Pô, tô tentando ser emocional aqui, gente, vamos lá. Só dei uma piada no meio da brincadeira da palavra. Mas vamos lá. Então aqui, de manhã, quando começou a clarear, Jesus estava onde? Na praia. Porém, eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou, moços, vocês pescaram alguma coisa? Se fingindo, né? Nada, responderam eles. Joguem do outro lado a rede. Joguem do lado direito do barco, que agora vocês vão achar peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede. Diga comigo. Sabe o que é isso? Efeitos especiais, sonoros. Eles jogam a rede e logo depois não conseguiram puxar a rede para dentro do barco. Sabe por quê? Porque grande era a quantidade de peixes que havia nela. Sabe o que eu vejo aqui? Mesmo sem eu merecer, Jesus insiste em me amar. Mesmo eu tendo esquecido quem ele é, mesmo eu tendo esquecido o seu propósito, ele insiste em ir à praia e falar, agora que amanhã chegou, Pedro, joga a rede para o outro lado. João, Rafael, Tiago, Marcos, Júlia, joga a rede do outro lado. E agora o Senhor, Ele me convida e te convida a nós voltarmos para o propósito, a nós nos lembrarmos que o Senhor ainda conosco, tendo esquecido do nosso chamado, ou esquecido quem Ele é, Ele insiste em liberar a sua graça e o seu favor sobre a nossa vida. E agora, diante da bondade do Senhor, Pedro vai se arrepender e vai voltar para Jesus. E agora eles vão comer os peixes na praia. E sabe o que Jesus vai fazer para ele? 3 perguntas. Por 3 vezes Jesus vai perguntar, Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro diz, te amo, Senhor. E o Senhor responde, aí ele fala, apacenta as minhas ovelhas. E aí ele pergunta, mas tu me amas, Pedro? Pedro de novo, amo, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. E por uma terceira vez, para ficar completa a pergunta, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E aí Pedro já, ainda impulsivo, ainda não tinha o Espírito Santo liberado sobre ele. Poxa, Jesus, tu sabes que eu te amo, cara. Então apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está falando? Volta para ser pescador de homem. Eu te abençoei hoje aqui, mas eu quero te lembrar que enquanto você estiver no propósito, os peixes vão fluir na tua vida, as coisas que você precisa vão acontecer. Mas não esquece o teu propósito. Amém? Fica de pé. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração e feche os seus olhos. A banda pode subir, por favor.
queria orar por você. Coloque a mão no seu coração. Eu não sei quantas pessoas se identificaram com essa palavra. Eu não sei quantos o Senhor usou para falar e para tocar o teu coração. Eu não sei nem que estágio você está. Não sei se você está num tempo de conversão, de descobrir, de conhecer Jesus, de sair das trevas para a luz. Não sei se você já serve, se você já está envolvido num discipulado, ou se você já tem um chamado do Senhor para liderança ou para estar numa posição, mas não importa o que você estiver vivendo hoje. Eu quero orar para que essa chama no teu coração ela permaneça acesa, para que você nunca se esqueça de que existe um Deus bom, que existe um Jesus que te ama e que tem propósito para a sua vida. Enquanto você insistir em continuar, Jesus também vai insistir em te dar uma outra chance. Porque o que eu amo na graça de Deus e no amor de Jesus é que se Jesus disse que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, quanto mais Ele vai nos perdoar, né? Amém? Pai, eu oro pelos meus irmãos. Obrigado por essa palavra. Obrigado pelo Teu Espírito que está aqui. Pai, eu oro e te peço, toca vidas nesse momento. Toca corações nesse momento. Pai, assim como um dia o Senhor me marcou e me comissionou, eu oro que o Senhor comissione pessoas também. O Senhor me disse, Pai, na última semana, que haveria comissionamento nessa conferência. Que o Senhor ia marcar pessoas. Que o Senhor ia tirar alguns das trevas. E eu sinto que tem algumas pessoas aqui, ou uma ou algumas, que estão exatamente nesse tempo, onde você está conhecendo, está descobrindo Jesus. E talvez hoje você queria entregar a sua vida ao Senhor. E hoje você queria realmente começar de novo. E você entendeu que existe uma nova manhã e que Jesus está lá na praia, dizendo para você: Pedro, joga do outro lado. Eu quero te dar uma nova chance, eu quero te dar uma nova oportunidade. Se é você, se tem alguém aqui assim, eu quero que você levante sua mão, eu quero orar por você. Levanta tua mão bem alto. Amém. Amém. Você pode sair do seu lugar? Vem aqui na frente. Vem aqui, filha. Vem aqui. Você lá atrás, vem aqui. Isso. Se tiver mais pessoas que quiserem vir aqui à frente, venha. Mas talvez você está num processo de já está um tempo na igreja, e você olha e você diz: cara, eu estou tanto tempo na igreja, parece que as coisas não rompem, não fluem. Sabe, você está num segundo nível, você já conhece Jesus, você já está, mas as coisas parecem que ainda não fluem direito. Dá um passo à frente aqui, por favor. Isso, pode vir mais à frente. Mas hoje você quer dar um passo de fé diante do Senhor e se comprometer com Ele, de um discipulado com Jesus, e de passar por um processo de transformação de mente. Tem alguém aqui assim? Levanta a mão se tem alguém aqui assim. Amém, amém. Eu também quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, por favor. Vocês que levantaram a mão. Isso, yes. E por último lugar, eu quero perguntar se tem alguém aqui que você já serviu a Jesus. Talvez você já foi até líder em algum lugar, líder de célula, líder de louvor, líder de intercessão, de ministério. Você já ocupou uma posição na igreja. Dá um passo à frente aqui, todo mundo, isso. Mas, por algum motivo, eu não sei qual, que talvez nem foi por você, mas situações aconteceram e você deixou. E hoje o Senhor falou com você. Tem alguém aqui? Amém, amém. Saia do seu lugar e venha aqui na frente também, por favor. Yes, aleluia. Dá um passo aqui. Aleluia. Eu creio que o Senhor ele está reavivando ministérios, ativando o espírito de alguns. Ora por ele. Toda ofensa fica hoje aqui. Vitor, toda ofensa fica hoje aqui. O Senhor tem parte com você. Se tem mais alguém que quer receber o toque do Espírito, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Sai
Sai das trevas. Agora. Satanás e seus demônios. Solta ela. Em nome de Jesus. Todo espírito de ofensa, amargura, raízes profundas de amargura, eu quebro agora em nome de Jesus. Toda raiz de amargura fica hoje aqui, em nome de Jesus. Show. Todas as trevas vai saindo agora. Pela autoridade do nome de Jesus Cristo, eu ordeno todas as trevas vai batendo em retirada. Agora. Agora. Show. Serpentes e escorpiões saiam agora. Em nome de Jesus, livra ela, liberta ela. Em nome de Jesus. Cheio. Marca ele, Espírito Santo. Marca ele, Espírito Santo.